Olá, seja bem-vindo a mais esta aula do nosso curso de Introdução à Bíblia. Hoje nós vamos estudar uma figura muito importante, que é a figura de Paulo de Tarso. Nós estamos aqui nesta época dos anos 30 até o ano 62 depois de Cristo. Continuamos sobre a grande dominação do Império Romano e a época das primeiras comunidades. A época desses personagens não bíblicos, Calígula e Cláudio, imperadores romanos. Os personagens bíblicos, nós vamos ter aí as primeiras lideranças das comunidades: Maria, mãe de Jesus; Pedro, chefe da igreja; João, Estevão, Tiago Maior, Paulo, Marcos e Barnabé. Então é a época do testemunho dos apóstolos. Então aqui é interessante. Conforme nós vimos na aula anterior, então Jesus foi assassinado no ano 30 pelo Império Romano, com um conluio com o alto clero de Jerusalém, e o Pai o ressuscita, né? E aqui eu quero convidar você a prestar bastante atenção, que nesse caso nós não podemos ler o texto bíblico, as narrativas evangélicas ao pé da letra, né? Porque dá-se a entender, quando você pega o texto bíblico, que logo depois que Jesus ressuscitou, os discípulos presenciaram e testemunharam isso. Não foi bem isso que aconteceu. O próprio texto bíblico diz que quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram, o abandonaram, que Jesus morreu absolutamente sozinho. Então os discípulos voltaram para a Galiléia. Se a gente toma, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, os discípulos voltaram para a Galiléia desiludidos com Jesus. E lá na Galiléia eles experimentam que Jesus está vivo e ressuscitado, conforme a narrativa de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, né? Os outros, Lucas, por exemplo, vai acentuar o encontro com Jesus em Jerusalém, porque Jerusalém é um lugar teológico para o evangelho de Lucas. Mas o mais provável é que os discípulos experimentaram Jesus ressuscitado na Galiléia, onde Jesus tinha iniciado a pregação do reino, feito curas e milagres, etc. Depois, eles voltam para Jerusalém para testemunhar que Jesus está vivo, ressuscitado, que eles experimentam Cristo vivo, ressuscitado em meio a eles. E aí vem o desenvolvimento, né, do cristianismo enquanto tal. Se nós tomamos, por exemplo, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, a gente é tentado a pensar que a igreja nasceu em Jerusalém e Jerusalém se espalhou. Mas hoje em dia se pensa que, na verdade, as comunidades cristãs foram pipocando em vários lugares ao mesmo tempo, graças a quê? Graças a esse testemunho dos apóstolos que experimentaram Jesus ressuscitado, em primeiro lugar na Galiléia, voltaram para Jerusalém, de Jerusalém se espalharam, né? E de Jerusalém, a capital de Israel, se espalharam para toda a terra de Israel e depois para o Império Romano. Então é uma época do testemunho dos apóstolos. Eu quero chamar aqui também a atenção para a palavra testemunho, porque a palavra testemunho em grego é martiria, de onde vem a palavra mártir. Alguns vão dizer que esse testemunho dos apóstolos é uma prova indireta da ressurreição de Jesus. Por quê? Os discípulos, com o assassinato de Jesus, eles fugiram absolutamente amedrontados, com medo de que acontecesse a mesma coisa com eles. Mas agora eles estão de volta em Jerusalém com coragem de dar a vida por Cristo ressuscitado. Então algo mudou na vida dos discípulos, desde a morte até esse testemunho, né? Então, para nós que temos fé, nós sabemos o que aconteceu. Eles, de fato, experimentaram Cristo vivo, ressuscitado, glorioso, e agora são capazes de dar a vida, de perder a vida, por defender esta verdade de fé. Eles que antes eram medrosos, covardes e fugiram, agora estão corajosos a tal ponto de dar a própria vida, né? Então, isso é muito interessante. Então, se trata de uma prova indireta da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque ninguém viu o momento da ressurreição. Isso é interessante. Se você pega os evangelhos, não se tem a descrição do momento da ressurreição. O que se tem é o testemunho de que viram ele ressuscitado.
o encontraram já ressuscitado, mas o momento da ressurreição, quando que aconteceu, como que aconteceu, nenhum evangelho descreve. Na verdade, nós vamos ter um texto apócrifo, salvo engano, acho que é o Evangelho de Pedro, que não é canônico, mas que ele fantasia como que se deu a ressurreição de Jesus. Descreve o momento da ressurreição de Jesus. Mas se trata de um evangelho apócrifo que não é considerado canônico, digno de fé para ser lido nas nossas celebrações litúrgicas. Mas se você quiser dar uma olhada nele, pode ler, fique à vontade. Desta época aqui, então é interessante notar o seguinte, que uma figura vai ser de fundamental e capital importância, que é o chamado Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, depois chamado Paulo de Tarso. O que vocês vão ver aí que é o momento da conversão de Paulo. Paulo era um fariseu, ele era um judeu, nascido fora da terra de Israel, na cidade de Tarso, atual Turquia. E aí o que acontece? Ele era um grande estudioso da Bíblia, estava estudando, segundo as fontes bíblicas, aos pés de Rabban Gamaliel para ser um grande fariseu, um grande doutor da lei, um grande rabino. Ele considerava estes judeus que afirmavam que Jesus era o Messias um perigo para o judaísmo, perigo. E aí era perseguidor desse grupo, né? Ele tem grande dificuldade de entender, no primeiro momento, por que este homem, Jesus de Nazaré, que foi crucificado, é chamado de Messias pelos cristãos. Porque os cristãos esses judeus que acreditam em Jesus, eles vão dizer, não, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Então ele tem grande dificuldade de entender isso. Por quê? Porque ele conhece a Escritura. Ele sabe que lá no Antigo Testamento não está em nenhum lugar expresso que o Messias, que o Cristo, tem que padecer a morte desta forma. Pelo contrário, lá se diz que vai vir um Messias que vai apacentar o povo, que vai resgatar o povo, que haveria de ser um rei, que governaria Israel, expulsaria os estrangeiros. Então por que esse bando de loucos aí está dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias? Então ele começa a perseguir esse povo. Até que um dia algo acontece com ele. Ou seja, ele tem uma experiência com Cristo ressuscitado. É interessante que lá na carta aos Gálatas ele vai dizer que o Pai se dignou revelar em mim seu Filho. Aqui que está o detalhe. A palavra revelar, utilizada por Paulo, em grego, é a palavra apokalipten. É o verbo apokalipten, de onde vem apocalipse, de onde vem apocalíptica. Então, a partir desse verbo, nós podemos entender o que aconteceu com este Saulo de Tarso. Ou seja, Deus lhe concedeu a graça de experimentar Cristo vivo numa experiência de revelação, uma experiência mística, que depois foi amadurecida por uma catequese junto às comunidades cristãs que já existiam, que são simbolizadas justamente por aquela figura Ananias que aparece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Que vai dizer, que vai tirar as escamas dos olhos de Paulo. Ou seja, a cegueira é justamente a falta de catequese, a falta de fé. Ou seja, tirou as escamas, ou seja, agora ele acredita, ele é capaz de enxergar as coisas como são. E aí, então, ele vai entender que, no fundo, Deus surpreendeu. Deus surpreendeu as expectativas da própria religião judaica. Porque Deus enviou o Messias, sim, mas não era o Messias esperado pelos judeus. Deus enviou o próprio Filho, que por sua morte e ressurreição é colocado agora no status messiânico. Então é interessante que para Paulo, quando você lê as cartas dele com bastante atenção, e aqui eu quero deixar
o desafio de você ler as cartas dele, ele vai dizer categoricamente que Cristo é o Messias por causa da ressurreição. Jesus é o Messias por causa da ressurreição. E aqui que está o diferencial. Ele vai entender ele vai compreender, portanto, que os primeiros discípulos de Jesus vão anunciá-lo como Messias por causa do fato da ressurreição. Tanto é verdade que, se você ler com bastante atenção as cartas de Paulo, você vai perceber que em nenhum momento ele faz menção à vida histórica de Jesus. Ele simplesmente diz que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias por causa que ele foi morto na cruz e foi ressuscitado por Deus Pai. Ponto. Então é por causa da ressurreição que, vamos dizer assim, Paulo e a igreja primitiva dá o título de Messias a Jesus, confessando-o agora como o Messias de Israel, o Cristo enviado de Deus. Mas Paulo vai mais além. Mais além do que isso. Por quê? Porque na cabeça do judeu daquela época existia apenas o quê? Judeus e pagãos. Deus amaria os judeus e não amaria os pagãos. O Messias seria salvador dos judeus e não dos pagãos. Tá certo que dentro do judaísmo existia uma corrente minoritária que tentava abrir o judaísmo a uma questão universal, de abertura aos estrangeiros, às nações pagãs, mas era a minoria, porque, conforme vocês viram nas aulas passadas, o povo de Israel apanhou demais das nações estrangeiras. Então era uma tendência muito mais a se fecharem do que a se abrirem, a considerarem Deus como Deus deles e não Deus de todo mundo. Tanto que no templo de Jerusalém tinha um muro, né, que se os pagãos passassem daquele muro, eles poderiam ser apedrejados, inclusive. Então é Paulo que vai entender que em Cristo Jesus agora esta divisão entre judeu e pagão acabou. Porque no seu Filho, Cristo ressuscitado, Deus agora faz uma única humanidade reconciliada, uma só família. De tal maneira que em Cristo Jesus não há nem mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Ou seja, todos somos um só pela fé cristã. Somos um só povo e uma só família. E além disso, tem outra coisa também, meus queridos. Tem outras coisas também. Este grupo, Pedro, Tiago, João, que eram os primeiros líderes da igreja, eles defendiam que se um pagão quisesse se converter ao cristianismo, ele tinha que se converter ao judaísmo primeiro. Então era uma espécie de judeu-cristianismo, né? Não existia um cristianismo separado do judaísmo. Ou seja, todos os primeiros cristãos eram judeus, frequentavam a sinagoga, faziam sacrifício no templo, etc. Tudo mais. A única diferença é que eles acreditavam que o Messias já havia vindo, que era Jesus, aguardavam ansiosamente a segunda vinda dele, a parousia, e enquanto aguardavam a segunda vinda, pelo menos uma vez por semana, se reuniam ao final do Shabat para fazer uma ceia memorial, que era a Eucaristia, recordando as palavras, os ditos, a vida de Jesus, aguardando a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Então era simplesmente isso. Agora não. Agora com Paulo vai entender que Jesus o Cristo, ele vai reconciliar toda a humanidade. Toda a humanidade vai ser uma só família, que vai participar desta bênção e salvação de Deus pela graça do batismo. Então, por isso que Paulo vai defender que basta o batismo para que o cristão possa herdar esta salvação de Deus que nos é dada em Cristo Jesus. E por conta disso, e por conta deste ardor, deste entusiasmo, desta consciência que eles tinham de que Jesus estava para voltar a qualquer momento, Paulo se torna um grande missionário e viaja por todo o Império Romano, fazendo 3 ou 4 grandes viagens, fundando comunidades em todo o Império Romano, para anunciar a boa notícia do Evangelho, a boa notícia de que em Cristo nós somos resgatados, somos reconciliados, somos justificados, somos salvos por Deus. Então, a importância de Paulo é capital. Então, sobre esta época,
e isso vai gerar na igreja primitiva uma mudança. Por quê? Antes de entrar nos escritos sobre a época. Porque se antes a maioria dos cristãos eram judeus, agora com o trabalho missionário de Paulo, a maioria dos cristãos serão gentios, pessoas vindas do paganismo que vão se converter ao cristianismo. E isso vai gerar uma grande polêmica. Por quê? Porque os judeus não deixam de ser judeus, não deixam de não conviver com pagãos que eles acham que são impuros. Então, de tal maneira que agora numa comunidade cristã vai estar um judeu, vai estar um romano, vai estar um grego, vai estar um persa. E aí o que acontece? O judeu não tem o costume de sentar-se à mesa com esse povo que eles consideram impuro. Então, isso aqui vai ser um grande dilema, vai ser uma grande dificuldade que a igreja no início vai ter de enfrentar e que é resolvido com o Concílio de Jerusalém, que é descrito lá em Atos capítulo 15. Né? Vai vencer a postura de Paulo de que para ser cristão basta o batismo. E o batismo nos configura a pessoa de Jesus. Então, escritos sobre esta época, nós vamos ter alguns textos. Né? Nós vamos ter o testemunho dos apóstolos acerca da ressurreição de Cristo. Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, Lucas 24, João capítulo 20 e 21, Atos dos Apóstolos, como descrição da igreja que nasce, uma descrição teológica, né? Gálatas capítulo 1 e 2, ou seja, a vocação de Paulo, 1 Tessalonicenses 1 a 3, Filipenses 3 e 4 e 1 e 2 Coríntios, né? Sobre esta época. Descrevem um pouquinho como que era esta época e o testemunho dos apóstolos. Agora, escritos desta época, nós vamos ter as cartas de Paulo, né? As autênticas paulinas, que são dos 14 escritos que nós temos, 7 autenticamente são de Paulo, outras 7 se colocam em dúvida, 3 delas se colocam em dúvida se são ou se não são, 3 com certeza não são, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e Hebreus nem carta é, né? Uma coletânea de homilias que foi atribuída, que foi colocada ali no Corpus Paulino, mas nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. Hoje nós vamos ver apenas as cartas de Paulo e as chamadas pós-paulinas, que os estudiosos têm dúvida se são ou se não são de Paulo. Tá certo? Vamos parar aí hoje. E vocês estão vendo aí também que é desta época uma chamada coleção de ditos e feitos de Jesus. A fonte Q. Isso aqui é uma fonte hipotética. Nós não temos um material, nós não temos essa fonte, nós não temos manuscritos com esse texto. É uma fonte hipotética que se depreende da análise do Evangelho de Mateus e Lucas comparado com o Evangelho de Marcos. O que é isso? Uma leitura atenta desses 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, vocês vão perceber que Mateus e Lucas possuem textos que aparecem tanto em Mateus quanto em Lucas, mas que não aparecem no Evangelho de Marcos. Então, daí os estudiosos entendem que Mateus e Lucas tinham o Evangelho de Marcos em mãos, mas tinham outro texto também do qual tiraram esses ditos de Jesus e acrescentaram nos seus evangelhos. Ok? Eu expliquei isso aqui um pouquinho no vídeo do Jesus Histórico para explicar o que é o Evangelho, qual é a origem do Evangelho. Né? Então, esta fonte hipotética, este material usado por Mateus e Lucas, que Marcos não usou, é a chamada fonte Q. São a fonte dos ditos de Jesus, que na hora que nós estivermos aprofundando os evangelhos, um pouquinho mais, que é o tema do outro vídeo, próximo vídeo, vocês vão, a gente pode até fazer um exercíciozinho que você aprender a averiguar. Apesar de que eu pedi para que vocês pudessem comparar isso, né? Ler, tentar descobrir no Evangelho de Mateus e Lucas textos que aparecem tanto em Mateus e Lucas, mas que não aparecem em Marcos. Aquilo seria a fonte Q, tá certo? Então, em relação às cartas, estão aqui apenas uma imagenzinha para vocês verem as viagens de Paulo, totalizando mais ou menos 160 mil quilômetros que esse homem viajou fundando comunidades cristãs e pregando a boa nova de Jesus, Jesus como Cristo, Jesus como Salvador. Então, é o maior, sem sombra de dúvida, o maior missionário da igreja primitiva foi Paulo de Tarso. E aquele que também vai dar, por causa da sua formação teológica e formação em Cristo e das Escrituras,
Vale ressaltar que os primeiros discípulos de Jesus eram todos pescadores, não tinham formação teológica. É Paulo que vai dar a consistência teológica para a argumentação das comunidades cristãs defenderem o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus. Que, repito, não é o mesmo messianismo judaico. O nosso conceito de Messias é outro. Nós dizemos que Jesus é o Cristo, é o Messias por causa da ressurreição. Coisa que o judaísmo de então não vinculava ao Messias. Não vinculava ao Messias. Então, nesse caso, nós podemos dizer, a partir da fé, que Deus surpreendeu o povo de Israel com um Messias que não era o Messias esperado. Tá certo? Então, a carta aos Romanos. Então, aqui as cartas não estão em ordem, ok? Em ordem cronológica. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia Tebe na sua casa, você vai ver lá no final da Bíblia, uma cronologia, as cartas em ordem de escrita. Até mesmo porque tem muito debate sobre essa cronologia. Existe um consenso sobre quais cartas são de Paulo, mas tem muito debate sobre quando que foi escritas as cartas. Então, por isso, eu acho que é perda de tempo. Né? Romanos, por exemplo, é provavelmente uma das últimas. Por quê? Porque é uma das maiores e tem um pensamento teológico de Paulo mais sistematizado, mais pensado. O Romanos é como se fosse a carta aos Gálatas, só que ampliada. Né? E aí nós temos a carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, escrita por volta de 57 e 58. Destinatários era a igreja de Roma, que era uma igreja mista entre judeus, cristãos e gentios de Roma. Então é muito interessante essa carta, porque, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4, vai defender a tese de que a força salvadora de Deus age na pessoa por meio da fé em Jesus Cristo. Então a defesa da fé que nos justifica. Né? No capítulo 5 ao capítulo 8, que a vida no Espírito, como que vive aquele que foi configurado a Cristo no batismo. E aqui eu quero chamar a atenção para o capítulo 9 ao capítulo 11, por quê? Porque do capítulo 9 ao capítulo 11, infelizmente, esses textos não aparecem na liturgia da Santa Missa em nenhum lugar. E é a chave de leitura para você entender a carta aos Romanos. Por quê? Porque quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer que Deus rejeitou Israel, que Deus não ama mais os judeus porque eles rejeitaram Jesus. E a Bíblia não diz isso em forma alguma. O povo de Deus é o povo de Israel, é o povo judeu. Não é. Então, no capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai dizer que o projeto salvador de Deus se realiza também no povo de Israel e através do quê? A rejeição de Israel abriu a salvação aos judeus e os judeus, com ciúme da salvação dada aos pagãos, então, repito, a rejeição dos judeus à salvação em Cristo abriu a salvação aos pagãos e os judeus, vendo os pagãos sendo salvos, vão sentir ciúmes e acreditar em Cristo e também ser salvos. E tudo isso seria um desígnio de Deus. Além disso, as promessas de salvação na Bíblia são dadas ao povo de Israel. Então, um pagão, para entrar na salvação, ele tem que se tornar Israel. E a forma como ele se torna Israel é pelo batismo, uma vez que pelo batismo ele é enxertado em Jesus, e em Jesus faz parte do povo de Israel. Então, tudo isso está no capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, que infelizmente não aparece na liturgia diária em nenhum momento. Mas são textos importantíssimos da carta aos Romanos que derruba essa chamada teologia da substituição, de que Deus substituiu Israel pela igreja. Isso não existe. O povo de Deus é o povo de Israel e ponto final. Então a igreja, e isso, Papa João Paulo II já reconheceu isso, que a fé cristã é uma fé herdada do povo de Israel. Então, nós somos cristãos, de certa maneira, nós somos primos, somos parentes dos judeus, pelo fato de sermos cristãos. Primeira carta aos Tessalonicenses, que foi a primeira carta de Paulo a ser escrita, no ano 50. Então, escreve a igreja gentílica de Tessalônica. E aí, o grande tema é a questão da parousia. Perguntam para Paulo o que haveria de acontecer com aqueles que já morreram por ocasião da vinda de Jesus, e Paulo vai dar a respostinha dele aí nessa carta.
Então é interessante que nessa carta Paulo utiliza a primeira pessoa do plural, nós. Ele acredita que estaria vivo quando Jesus voltasse pela segunda vez. Então é interessante essa carta porque ela retrata essa expectativa iminente da parousia do Senhor, da segunda vinda do Senhor. Depois nós vamos ter a carta aos Gálatas, que é uma carta muito interessante, escrita por volta de 53, 54, escrita aos cristãos de origem gentia na Galácia, que era uma região ali nórdica na Europa. E aí o que acontece? Aqui é interessante porque Paulo fundou essa igreja e pregou a boa nova de Jesus, dizendo que basta o batismo para ser salvo. Mas daí o que acontece? Judeus cristãos mandaram missionários a esta igreja dizendo que é necessário converter-se ao judaísmo para depois abraçar a fé cristã. E aí o povo dessa igreja acreditou. E Paulo, ao tomar conhecimento disso, ele fica muito chateado, fica bravo e faz do versículo 6 ao capítulo 10 uma grande repreensão a essa igreja por ter passado da pregação de Paulo à pregação desses judeus cristãos. Tanto que do versículo 11 ao capítulo 2, versículo 4, versículo 14, Paulo faz uma autodefesa, né? Aqui é interessante ler com atenção as cartas, porque aqui vocês vão perceber que é um conflito de Paulo com os apóstolos. Qual o conflito? Para ser apóstolo era necessário ter convivido pessoalmente com Jesus e testemunhado a sua ressurreição. E Paulo, ele se autodenomina apóstolo apenas pelo fato de ter a experiência da ressurreição de Cristo. Porque Paulo não conviveu com a pessoa de Jesus. Lembra? Jesus viveu em Israel e Paulo estava lá em Tarso, fora de Israel. Então Paulo não conviveu historicamente com Jesus, mas experimentou Cristo ressuscitado. Então por isso os ditos apóstolos tinham ciúme de Paulo e tentavam atazanar o trabalho missionário de Paulo. Então por isso que em inúmeras cartas você vai ver as críticas de Paulo a esses chamados superapóstolos, aqueles que se consideram verdadeiros apóstolos, e que, na visão de Paulo, não fizeram metade daquilo que Paulo fez pela igreja. Né? Paulo fez pela igreja. E aí, por isso que a carta aos Romanos eu dizia que é a carta aos Gálatas de uma forma mais ampliada. Por quê? Porque nessa carta ele vai defender que a salvação venha pela fé e não pela obediência da lei da Torá, ou seja, não é pela prescrição judaica que vem a fé, que vem a salvação, mas pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. A carta aos Coríntios, escrita por volta do ano 56, escrita à comunidade gentílica de origem pagã em Corinto, que é uma cidade grega. Então é interessante que você vai ver aí, do capítulo 1 ao capítulo 4, o problema das divisões na comunidade, as desordens da comunidade, capítulo 5 ao capítulo 6. Então Paulo corrige uma desordem moral que estava acontecendo naquela igreja. Capítulo 7 ao capítulo 11, outros tipos de problemas. Capítulo 11 ao capítulo 14, corrige alguns problemas que estavam acontecendo na celebração da liturgia, da celebração da Santa Missa naquela igreja. Então é muito interessante. Aqui apenas fazendo parêntese, né? Eu dizia que nós temos 14 cartas ditas paulinas, né? Autenticamente são 7, outras 7 atribuídas e outras 7 que são atribuídas. Dentre essas 6, que 3 estudiosos têm dúvida, vamos chamá-las de pós-paulinas ou deuteropaulinas. Outras 3 que com certeza não são, e explicarei no momento devido por que não são de Paulo, e Hebreus que nem carta é. Basta conferir. Basta conferir, por exemplo, Gálatas com Hebreus. A carta tem um estilo de carta. Paulo e Timóteo, a igreja de tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então tem um remetente, tem um destinatário, termina da mesma forma no final. E Hebreus não tem essa estrutura, então por isso que não é chamado de carta. Então é interessante que, se você pegar no Novo Testamento, que são 27 textos, você vai perceber que a nossa fé é paulina. Porque dos 27 textos, 14 textos são atribuídos a Paulo. 7 de Paulo e outros 7 atribuídos. Outros textos atribuídos aos demais apóstolos. Aos demais apóstolos. Outras cartas atribuídas a demais apóstolos.
e os evangelhos. Então é muito interessante isso daí. Né? Há quem diga que Paulo tem escrito muito mais cartas e que, no fundo, esses textos que nós temos aí são recortes das partes principais dessas cartas que montaram esses textos que nós temos aí. É possível que seja isso? É plenamente possível que seja isso. Né? Porque nós sabemos que a questão da escrita era uma coisa difícil, era uma coisa que era cara, então de repente se escreve, se aproveita uma quantidade de papiro ou de pergaminho para escrever absolutamente sobre todas as situações que estão na comunidade, né? E nós vemos que, de fato, se pontua apenas situações muito concretas ou situações mais graves que aparecem nas igrejas, né? O que leva a entender, o que leva a presumir que houve uma escolha muito definida daquilo que Paulo disse para essas comunidades e que ficou registrado, ficou guardado de tal maneira que constantemente se revisitava esses textos, né? Então é muito interessante isso, que essa curiosidade, né, que a nossa fé cristã é uma fé paulina, no fundo. Por quê? Porque são a maioria dos textos que estão presentes no Novo Testamento. Tá certo? Outro detalhe também é isso também, ó. É a questão, antes de entrarmos aqui em Filemon, que é uma outra curiosidade. O nome de Paulo era Saul, né? O nome do primeiro rei de Israel. Paulo é um nome latino, Paulus, que significa pequeno. Então alguns dizem que Paulo mudou o nome dele de Saulo, que era um nome hebraico, para o nome latino de Paulus, justamente para mudar esse aspecto, esta conversão pela qual ele viveu. Ele que pensava que a fé judaica era a fé que trazia a salvação, etc., que considerava os cristãos como inimigos. Ele, ao ter o contato com Cristo ressuscitado, ao entender a proposta cristã e ao compreender que Cristo ressuscitado agora une todo o mundo numa só família, ele muda o nome dele de Saulo, que é um nome hebraico, para um nome pagão, que é Paulo, latino, Paulus, para mostrar que agora ele está convertido à missão de evangelizar os pagãos e também para mostrar que ele agora se reconhece pequeno diante da grandiosidade que foi a experiência com Cristo ressuscitado, conforme ele mesmo expressa na carta, que tudo aquilo que ele considerava ser certo na vida dele, ele agora considera como lixo diante da grandeza de ter experimentado Jesus Cristo. Né? Então fecha esse parêntese. Carta a Filemon, data de 56 a 57. Então é uma das cartas mais importantes de Paulo, por quê? Porque nessa carta ele defende concretamente esta ideia que é defendida lá na carta aos Gálatas, que em Cristo Jesus não há nem homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, somos todos um só em Cristo Jesus. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo que fugiu, foi até Paulo, Paulo o batiza e manda Onésimo de volta a Filemon e pedindo que simplesmente o receba como irmão e não mais como escravo, porque ele agora é um cristão. Então, olha, a consequência concreta da fé cristã. A fé cristã faz com que se derruba as barreiras da escravidão, da divisão de classe, da divisão social, da divisão de gênero, de tudo. É a consequência máxima da fé cristã. É isso. Somos todos, de fato, irmãos e irmãs, uma só família humana. Então é muito interessante, né? Porque as igrejas eram as casas. Então, com certeza, Onésimo escutou a pregação de Paulo, que ensinou isso. Então, fugiu de propósito em direção a Paulo, que estava preso. Paulo o batiza. E aí, agora, Paulo o devolve a Filemon, pedindo que não o acolha mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Então, é a consequência mais concreta quando se pratica a fé cristã. Somos todos iguais, somos todos irmãos e não há absolutamente diferença nenhuma entre nós diante de Deus. Né? Segunda carta aos Coríntios, os estudiosos vão dizer que no fundo são coletâneas de bilhetes que Paulo escreveu, porque ele fala de uma carta em lágrimas que ele havia escrito que nós não temos notícia. Por volta do ano 57 depois de Cristo,
a igreja em Corinto, né? E aí é interessante. Aqui, Paulo, mais uma vez, do capítulo 10 ao capítulo 12, defende o seu apostolado, o seu aspecto missionário. No capítulo 8 ao capítulo 9, ele faz uma coleta, ele estimula as igrejas aí da Grécia a fazer uma coleta para socorrer a igreja de Jerusalém, que está passando por grandes dificuldades devido a uma grande seca que aconteceu ali. A finalidade desta coleta não é à toa, não. É por quê? Porque estava tendo a resistência dos judeus cristãos para com os pagãos. Então ele pensa que esta generosidade dos pagãos para com os judeus cristãos poderia favorecer a acolhida e a superação dessas divisões, dessas dificuldades de convivência entre judeus cristãos e pagãos dentro da mesma igreja. Segunda carta aos Coríntios. Filipenses, escrito por volta de 58 a 60, para a igreja grega de Filipos. Então é interessante, né? Como que é bacana isso daqui. O capítulo 1 ao capítulo 4, ao capítulo 3, ao capítulo 4, Paulo ele vai dizer ali que naquela igreja as pessoas estão tendo muita disputa de poder, o trabalho pastoral ali não está sendo de forma gratuita, e aí nós vamos ter um texto maravilhoso, que é aquele hino que Paulo coloca no início da carta, do Cristo que se esvazia de sua glória, se faz escravo, assume a morte e é exaltado por Pai. Então Cristo é o modelo daquele que é cristão. Ou seja, a vida cristã é um esvaziar-se, colocar-se a serviço para que Deus depois nos exalte. Né? Então é interessante que Paulo está citando um hino que já existia. Um hino, por exemplo, que era cantado nas missas, etc. Então Paulo pega coisas que já existiam nas comunidades cristãs, coloca nessas cartas para relembrar às igrejas a finalidade a sua vocação de seguirem a Jesus e de serem batizados. Então aí nós temos Filipenses, 2 Coríntios, Filemão, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses e Romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 cartas são as cartas autenticamente paulinas, que os estudiosos da Bíblia são unânimes em bater o martelo e dizer que foi Paulo que escreveu. Essas próximas 3 aqui são chamadas pós-paulinas, porque os estudiosos têm divisão, não tem consenso. Alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que não são de Paulo. Então, de certa maneira, eu vou considerar aqui que não são, ok? Que não são. Era normal naquela época um discípulo escrever uma carta e atribuir ao seu mestre para dar autoridade a este escrito, a fim de que uma igreja recebesse com amor e carinho aquele escrito. Então era absolutamente normal. Então não tinha problema de direitos autorais naquela época, como nós temos hoje, né? E aí, estas 3 cartas seriam cartas aos Colossenses, que se for de Paulo, foi por volta do ano 61 que escreveu. Alguns dizem que não são de Paulo. Quero destacar nessa carta o capítulo 3, capítulo 4, que fala da vida nova em Cristo Jesus, que é herdada pelo batismo, que nós devemos buscar as coisas do alto e não as coisas da terra. Pelo batismo, a nossa referência é a pessoa de Cristo e as coisas do céu, as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Como que você vai identificar? Você pode estar assim pensando assim, por que os estudiosos têm dúvida se são de Paulo ou se não são de Paulo? Por quê? Porque, por exemplo, mudança de vocabulário, temas que aparecem nas outras cartas, que desaparecem desta carta. Por exemplo, o tema da cruz, a identificação da salvação com Cristo ressuscitado. Então, tudo isso, de certa maneira, como que desaparece dessas cartas, o que deixa em dúvida os estudiosos, né?
que deixa em dúvida os estudiosos. A outra carta, a carta aos Efésios. Aos Efésios. Né? Que vai justamente para essa igreja e aí provavelmente um discípulo de Paulo que escreveu por volta do ano 70, 95. E aí o grande tema desta igreja é igreja como corpo de Cristo. Por exemplo, aqui nós vamos ter um tema muito interessante. Quando se vai falar, por exemplo, no conselho doméstico ali. Isso aqui também é interessante, né? Na carta aos Colossenses aparece o conselho doméstico. O que é isso? Orientações cristãs para a vida em família. E aí nós vamos ver que essas orientações cristãs para a vida em família, elas são muito parecidas com o modo como os romanos viviam. Então tinha o pater familias, que era o dono da casa e era o verdadeiro dono. Ele era o dono da mulher, dono dos filhos e dono dos escravos. Por exemplo, aqui na carta aos Efésios fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Era algo absolutamente normal naquela época e inadmissível para os dias de hoje. Então, como que Paulo, que em Gálatas vai dizer que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nem judeu nem grego, que a fé cristã derruba todas as barreiras que nos separam, que nos dividem, iria depois dizer que a mulher tinha que ser submissa ao marido? Então isso deixa os estudiosos com a pulga atrás da orelha. Então é provável que não tenha sido Paulo que tenha escrito, né? É provável que tenha sido um discípulo, inclusive, que achou por demais radical e progressista a postura de Paulo, que escreve uma carta botando freio naquilo que o próprio Paulo tenha dito anteriormente. Tenha dito anteriormente, né? Então esse tema, por exemplo, do conselho doméstico vai aparecer do capítulo 4 ao capítulo 6, né, na carta aos Efésios. E a segunda aos Tessalonicenses também provavelmente um discípulo de Paulo que vai escrever, não será Paulo. E aqui é claro e evidente. Por quê? Porque na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo afirma com todas as letras que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Já na segunda aos Tessalonicenses, essa conversa muda. Por quê? Porque já estamos aí na década de 60, 70 e nada de Jesus voltar. Então, o autor vai defender a tese de que algo está atrapalhando a vinda de Jesus. Que a vinda do Senhor vai demorar a vir. Que existe um mistério da iniquidade, que nós não sabemos o que é, eles lá sabiam do que se tratava, que estava atrapalhando a vinda de Jesus. Então, veja, mudou a ideia. Então, por isso que os estudiosos vão dizer que a segunda carta aos Tessalonicenses não é uma carta autoral de Paulo, mas uma carta provavelmente de um discípulo de Paulo. Pois esta ideia central que aparece lá em Tessalonicenses, ela absolutamente desaparece aqui neste texto. Tá bom? Por hoje é só. Até a semana que vem, onde nós continuaremos a estudar o Novo Testamento. Agora nós vamos conhecer e aprofundar um pouquinho os Evangelhos e alguns outros textos do Novo Testamento. Até a semana que vem, se Deus quiser.